Oi, oi. Eu vou complementar a aula do Centro de Mídias, que o tema foi ontem, qual o seu poema preferido? Eu vou recitar alguns poemas para vocês aqui, que eu sei de cor, mas antes disso, eu vou mostrar aqui quais serão os poemas. Eu vou apresentar os poemas Amor e Medo, do Casimiro de Abreu, No Meio do Caminho, de Olavo Bilac, No Meio do Caminho tinha uma pedra, do Carlos Drummond de Andrade, Os Lusíadas, de Camões, e O Navio Negreiro, de Castro Alves. Eu quero falar um pouquinho de como a gente decora um poema. Na verdade, a gente decora um poema quando a gente imagina um pouco o que está falando ali. Às vezes o poema conta uma historinha, às vezes ele debate um tema, às vezes ele brinca com as palavras, desabafa, fala de sentimentos. Então a gente tem que imaginar, criar imagens na nossa cabeça. Nosso cérebro gosta muito de imagens e de imaginação. E na verdade também quando a gente manda mensagens para o cérebro da gente, eu preciso guardar esse texto, eu vou guardar esse texto. Se você pensar positivamente assim também fica fácil. Eu costumava também fazer muitos saraus com os meus alunos, então no sarau a gente criava todo um roteiro, né, para apresentar dança, música, dramatização, que são pequenos teatrinhos, né, pequenas representações do que o poema ali está falando. Então isso mexia muito com a nossa emoção, então a gente acabava guardando também, né, decorando muito fácil. Então nos ensaios, eu, professora, algumas outras professoras que ajudavam também, e os alunos, a gente já ia decorando, e no dia da apresentação estava super tranquilo, porque a gente entendia aquele poema, a gente imaginava, a gente criava situações, né? A gente fazia coisas gostosas que mexiam com a nossa emoção, ficava fácil. Também é importante você ver o contexto histórico da criação daquele poema, pesquisar a vida do autor, o contexto para quem é o público-alvo dele, quem ele queria atingir, que escola literária pertencia a esse poeta. O que é escola literária? São períodos de tempo que a literatura caminha junto com a história. Ela é uma arte, assim como a dança, o cinema, o teatro, mas ela caminha junto com a história. Por quê? Porque a literatura não tem compromisso com a realidade, ou seja, ela não é uma notícia de jornal que vai falar a verdade. Ela é ficção, ela é trabalho com a palavra, mas tudo que acontece na realidade, uma guerra, problemas da educação, da religião, da política, da economia, da sociologia, da filosofia, da antropologia, tudo isso mexe com o escritor na hora dele escrever, dá influência, porque o meio em que a gente vive influencia totalmente a gente, né? Isso é científico. Então a literatura ela caminha junto com a história porque ela não tem compromisso com a realidade, mas ela se deixa influenciar pelo que está acontecendo. E desde os tempos remotos eles criavam nomes para essas escolas literárias, ou seja, quem escrevia poesia, textos, se baseava pelo que estava acontecendo historicamente, filosoficamente, politicamente, economicamente. Então, tudo que eles criavam tinha a ver com o que estava acontecendo. Então, por mais que eles criassem mentiras, ficções, historinhas inventadas, a realidade influenciava. Por exemplo, nos períodos mais ligados à religião, a escola literária era mais baseada na emoção. Nos períodos históricos em que havia menos religiosidade, mais ciência, mais razão, as escolas literárias eram pautadas mais na razão, e aí criavam-se nomes. Parou-se de criar nome a partir de 1922, porque foi o último nome de escola literária criado, que foi o modernismo. Por quê? Porque o modernismo modernizou tudo. A regra do modernismo era quebrar as regras. Então não precisava mais fazer versos com tanta rima, poderia até não ter rimas, não precisava ter tanta correção gramatical, tanto compromisso com o português culto, poderia falar o português mais coloquial. Foi valorizada a linguagem caipira como uma cultura, não só uma linguagem. Então tudo isso foi modernizado, essas regras foram quebradas. A partir do modernismo foi quebrado também regras de censura, teve menos censura. O que é censura? Quando há proibição de alguns termos, de algumas palavras mais ligadas à sensualidade,
Hoje em dia vocês veem as músicas como tá livre, né? Como tem música que fala besteira mesmo, né? De uma vez assim. Então tá tudo mais livre, tudo menos censurado. Então não se cria nomes. Nós somos os pós-modernos. Nós temos mais liberdade para criar livros, fazer poemas, fazer músicas, roteiros de cinema, roteiros teatrais. Nós temos mais liberdade de criação, né? A mídia tem liberdade. Hoje em dia pode-se criticar pessoas políticos importantes, né? Nomes importantes. Antes, né, eles até matavam, né, quando a pessoa fazia alguma crítica, né? Sempre teve a crítica, mas antes era bem proibida, né? Hoje é bem mais livre. Então, esses poemas, o que eu falei, se você quer guardar, você tem que não ficar preocupado com palavras difíceis, ler, né, com tranquilidade, reler assim com emoção, imaginando, tentando interpretar, combinando com seu colega de fazer um seminário, de fazer um sarau. Então tudo isso a gente pode fazer, né? Tá trabalhando muito aqui sobre seminário. Eu apresentei uma vez na escola um seminário de um poema, que era o Soneto de Fidelidade do Vinícius de Moraes. Eu decorei, recitei e depois expliquei. Estrofe por estrofe, ele é um soneto, né, que é aquela composição poética de forma fixa que tem 14 versos distribuídos em 4 estrofes, né, as 2 primeiras estrofes têm 4 versos, verso é cada linha, então são 4 linhas, né, as 2 primeiras estrofes têm 4 linhas ou 4 versos, as 2 últimas estrofes têm 3 versos ou 3 linhas. Eu decorei, recitei para os colegas, depois eu expliquei estrofe por estrofe, o primeiro quarteto, o segundo quarteto, depois o terceiro estrofe, que era o primeiro terceto, e a segunda estrofe, que era o segundo e último terceto, né? São 14 versos no total. Então você pode fazer um seminário assim, você chega e apresenta para os colegas, né? Se cumprimenta, se apresenta aos colegas, dizendo que você vai recitar um poema que tem o seguinte título, que é do seguinte autor, daí você pode falar um pouquinho do autor, né? E depois você recita, no final você fala de novo o nome do poema, por exemplo, para fechar assim, e depois você vai pegando estrofe por estrofe, explicando para os colegas a sua interpretação que você teve, o que passou, o que você sentiu, o que você achou interessante, né? Qual foi a mensagem que te passou aquele poema. É bem interessante fazer um seminário assim, por exemplo. Então vamos lá, o objetivo dessa aula vai ser apresentar poetas. Na verdade eu não vou apresentar muitos poetas, eu vou falar um pouquinho só dos poetas, desses poemas que eu vou recitar. Lá no Centro de Mídias eles falaram de alguns poetas. Eu vou deixar depois o PDF dos slides do slide que eles passaram lá, que tem sobre os poetas. Vale a pena vocês ouvirem que eles falaram, eles colocaram poetas atuais, né? Um ainda africano, que está vivo, tudo mais, tem 43 anos só. Então, eles falaram desses poetas, é interessante vocês pesquisarem, vocês podem ir no Domínio Público, que é um site do governo, só digitar no Google Domínio Público, que sempre traz vários textos científicos, contos, crônicas, poemas, romances, vários textos mesmo que você pode baixar gratuitamente, né, de vários autores do Brasil e de outros países também, certo? E também eles falaram desses escritores, né, e mencionaram, acho que 1 ou 2 poemas lá. Então, vamos lá. Voltando ao objetivo, apresentar poetas e poemas, incentivar a pesquisa literária, que eu falei que vocês podem pesquisar. Eu vou dar ao final da aula também um site que eu adoro, que tem muitos poemas e muitos escritores ali que vocês podem pesquisar. As atividades que você vai fazer do caderno do aluno Aprender Sempre, volume 2, certo? Do volume 2. Então, quais são as atividades? Da página 45, é a sequência 4, aula 3 da etapa 1, né, que é pesquisa e análise. Então, você vai fazer o caderno do aluno Aprender Sempre, volume 2, atividades propostas da página 45, certo? Então, vamos lá. Eu vou recitar primeiro Amor e Medo, do Casimiro de Abreu. Vamos lá. Quando te fujo, me desvio cauto, da luz de fogo que te cerca, ó bela. Contigo dizes, suspirando amores, meu Deus, que gelo, que frieza aquela.
Como te enganas, meu amor é chama, que se alimenta no voraz segredo. E se te fujo, é que te adoro louco. És bela, eu moço. Tens amor, eu medo. Então veja que o poeta é bem romântico, né? Casimiro de Abreu pertence à escola literária romantismo, que era mais baseada na emoção. Ele é da segunda fase, da emoção, da segunda fase, da segunda geração romântica, a geração mais emocional, mais dramática mesmo, certo? E agora eu vou recitar No Meio do Caminho, do Olavo Bilac. Ele intitulava, né, Nel Messo del Caminho, mas é a mesma coisa que No Meio do Caminho, de Olavo Bilac. Olavo Bilac, vou falar dele primeiro, ele é um escritor do parnasianismo. O parnasianismo é baseado na razão, é a escola literária depois do romantismo. Na verdade, a gente tem romantismo e realismo, e aí a gente tem parnasianismo e naturalismo ocorrendo junto à mãe deles ali, que é o realismo. O parnasianismo é uma escola literária só poética, só tinha poema, tá? Os escritores parnasianos, o parnasianismo é o realismo na parte poética, só poemas. Então é o parnasianismo, é só poemas. PP, parnasianismo, poema, tá? Só tem poemas, só textos poéticos no parnasianismo. E o parnasianismo, ele tinha aquela linha de arte pela arte, de fazer poemas bonitos, com rima, com palavras bonitas, não tinha muita preocupação com o conteúdo, é mais com a forma, escolher a melhor palavra, nem que não passe muita mensagem, muita ideia, muito conteúdo. Então ele foi muito criticado, o parnasianismo, pelos escritores modernistas, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando chegar no Drummond. Mas esse poema foge um pouquinho, ele tem um pouquinho de conteúdo, é sobre um casal também, tem um pouquinho de romantismo também nesse poema, certo? Então eu vou recitar agora. Cheguei, chegaste. Vinhas fatigada e triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida, longos anos, presa minha a tua mão, a vista deslumbrada, tive da luz que o teu olhar continha. Hoje segues de novo na partida, nem o pranto dos teus olhos emudece. Nem te comove a doida despedida. E eu, solitário, volto a face tremo, vendo o teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Agora falando do Drummond, do Carlos Drummond de Andrade, ele fez uma paródia, ou seja, ele tirou um sarrinho, ele fez uma criticazinha No Meio do Caminho, do Olavo Bilac, que ele achava que não passava mensagem nenhuma. Eu discordo, eu acho que até que passou a mensagem de um casal. E aí ele fez No Meio do Caminho tinha uma pedra, repetindo sempre isso. Lógico que pedra aqui está no sentido figurado, lembra de metáfora? Pedra aqui está no sentido de dificuldade, mas ele colocou essa repetição para dizer que os parnasianos falavam e não diziam nada. Então é parecido, né, até o nome No Meio do Caminho, só que daí tinha uma pedra, porque daí ele colocou essa questão da pedra, dos problemas, né? Então vai lá. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Agora os Lusíadas de Camões, né? Só voltando a falar, o Drummond criticou porque ele é modernista. Lembra que o modernismo criticava todas as regras, excesso de rimas, de padrões de preocupação com palavra bonita, etc. Então, por isso, né? Ele é um modernista. Agora os Lusíadas de Camões. Camões é de Portugal. Ele é do classicismo, uma escola literária que não teve no Brasil, né? Porque o Brasil, ela é anterior ao descobrimento do Brasil, então teve só em Portugal. E a gente estuda porque Portugal é a nossa língua, né? O país que colonizou o Brasil.
Então, os Lusíadas de Camões. Eu vou recitar algumas estrofes do primeiro canto. Os Lusíadas é feito em canto. O que é os Lusíadas? É a história de Portugal. É a Bíblia da nacionalidade portuguesa. Camões fez 1102 estrofes. Cada estrofe tem 8 versos. Na verdade, ele fez 8.816 versos, ou seja, 8.816 linhas ao todo, contando toda a história de Portugal, né, do descobrimento, porque o Portugal era um país rico, na época era um dos destaques, talvez até o maior destaque das navegações marítimas comerciais europeias, né, que era aquelas saídas que eles faziam, aquelas viagens de navio para descobrir terras, né, e em uma dessas viagens descobriram o Brasil, inclusive, né. Então, ele narra toda a história de Portugal, e ele morreu em 1580, prevendo a decadência de Portugal. E Portugal teve uma decadência mesmo, caiu sob o domínio espanhol, e ele previu isso nessa obra, que é considerada a Bíblia da nacionalidade portuguesa. Tem em quadrinhos e tem em livro. Em livro ele é Bíblia porque ele é muito grosso, né? Porque são 8.816 versos, imagine, é bem grande. Mas é bem legal, é tudo rimando e contando a história de Portugal. Então vamos lá. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram, novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudaram engenho e arte. Cessem do sábio grego e do troiano, as navegações grandes que fizeram, cala-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram, porque eu canto peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Então esse é o início, o primeiro canto, né? Algumas primeiras estrofes do canto 1, que seria um capítulo 1 desse livro, Os Lusíadas de Camões, que ele apresenta, que ele vai narrar a história de Portugal, dizendo que Portugal é mais grandiosa que as terras antigas, né? Dos gregos, por exemplo. Certo? E o navio negreiro de Castro Alves, que segue um pouco essa linha também de epopeia, como os Lusíadas, de contar grandes feitos históricos, de contar coisa histórica, mas tem um drama, né? É um drama porque narra a vida dos negros, né? Dos escravos da África no navio, quando eles estão vindo, né? Comprados, né? De navio, que eles eram assassinados já no navio, pegavam doenças, eram jogados, né? No mar, quando eles ficavam doentes, como se eles não servissem mais para nada, né? Então, vamos lá. O navio negreiro de Castro Alves. Castro Alves é um poeta também do romantismo, mas é da terceira geração. Não é tão emocional, é uma geração que luta pela abolição da escravatura, apesar de que ele, na verdade, falava da escravidão, mas ele também tinha escravos, né? Uma longa história. Mas vamos lá ao poema. Estamos em pleno mar, abrindo as velas, ao quente arfar das virações marinhas. Veleiro brigue, corre a flor dos mares, como roçam nas vagas as andorinhas. Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legião de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas espantadas, no turbilhão de espectros exaltadas, em ânsia e mágoas vãs. Quem são esses desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que cita a fúria do algoz? Quem são se a estrela se cala, se a vaga pressa resvala como um cúmplice fugaz na noite tranquila? Perante a noite confusa, são os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão,
Ontem, fortes bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem voz, sem razão. Então vocês vejam que tem toda uma dramaticidade, vai narrando na verdade o que está acontecendo ali no navio, que as mulheres vão tendo filhos, elas não têm o que dar para os filhos ali, é um desespero, eles são surrados, né? Eles chicoteiam, é bastante dramático, certo? Então eu vou sempre assim para decorar, eu vou imaginando a cena, eu vou entendendo o contexto, eu vou entendendo o porquê do poema, aí eu vou lendo com segurança de que eu vou guardar e de entendendo do que se trata. Então, assim que a gente guarda. Depois aqui, recapitulando então, a gente viu o poema Amor e Medo, do Casimiro de Abreu, o No Meio do Caminho, do Olavo Bilac, a paródia que o Carlos Drummond faz, né? No Meio do Caminho tinha uma pedra, os Lusíadas de Camões e o Navio Negreiro de Castro Alves. Agora, recapitulando, você vai responder as atividades do Caderno Aprender Sempre, volume 2, página 45, ok? Então, o site que eu falei que você pode pesquisar sobre poemas, né? Lembrando que você pode fazer um seminário gravadinho, em áudio ou em vídeo, e mandar para mim, eu vou dar um ponto na média. Aí como que você faz? Você apresenta o nome do poema, né? Você cumprimenta, oi, aqui é o aluno tal, eu vou recitar o poema tal, de autor tal. Eu pesquisei sobre a vida do autor, eu achei interessante isso. O poema foi escrito, ele pertence à escola literária barroco, arcadismo, romantismo, aí você vai ver, vai descobrir, e aí você recita, tenta decorar o poema, que é mais bonitinho recitar decorando do que lendo, né? E aí você explica as estrofes do que quis dizer. Eu não expliquei aqui para não ficar muito longa a aula, né? Eu expliquei meio por cima alguma coisa só, mas eu poderia falar, nessa estrofe o autor quer passar a ideia de que tal coisa. Nesse trecho, ou nesse verso específico, ou nessa estrofe específica, ele quis passar a ideia de tal coisa, explicar tal coisa. Ou ele quis causar tal emoção, causou em mim, você pode falar, você também causou em mim tal emoção, certo? Então, o site é esse aqui, escritas.org, www.escritas.org, mas se você não achar qualquer coisa, mas é facinho, né, de digitar esse poema lá e encontrar. Esse poema também, esse site também, quando a gente digita o nome completo de um poema, ele é um dos primeiros que aparece também, dá certo assim, certo? Então, até a próxima aula. Vou deixar aqui no final a habilidade essencial, você lê, pode anotar na aula então o tema, que foi falar sobre poemas, né? O objetivo que está lá no início, você pode voltar o vídeo e anotar também a habilidade essencial ou fazer um print, qualquer coisa assim, tá? Então é isso, até a próxima aula.